Olá! Esse vídeo é parte integrante da etapa 2 do projeto da disciplina de Física 1. Somos o grupo 21, que contam com a participação de Ana Júlia Gadelha Lopes, Luiz Augusto Franco e Vitória Babo Ventura. E escolhemos a megatendência Waste Shark como objeto de pesquisa do projeto. Mas antes de falarmos um pouco sobre a Waste Shark, queríamos trazer alguns dados. Segundo a Marinha do Brasil, 80% do lixo marinho se origina em terra. Estima-se que 8 milhões de toneladas de lixo plástico são despejados nos oceanos a cada ano. Em grande maioria, são plásticos que podem levar 500 anos para sua decomposição. Pensando nesse problema que a gente enfrenta no mundo, o objetivo de desenvolvimento sustentável e a vida na água se tornou um objeto de pesquisa e curiosidade do nosso grupo. Pensando principalmente na conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Partindo disso, através de pesquisas descobrimos que a startup RAM Marine Technology, holandesa, em parceria com o Porto de Rotterdam, desenvolveu uma solução que pode diminuir o impacto do lixo nos oceanos ao longo do tempo. E essa solução é o Waste Shark. O Waste Shark é um drone aquático que coleta detritos flutuantes das águas como plásticos, biomassas e microplástico. Ele opera em águas semi-confinadas com tráfego de navios, canais e portos. O Waste Shark foi inspirado na espécie de tubarão Basking Shark e coleta 350 kg de resíduos por vez. A sua bateria funciona 16 horas por dia sem recarregamento e possui zero emissão de carbono. Também é animal friendly, ou seja, não prejudica a fauna que vive no local. Tem um controle de direção remoto, que é o atual, mas com desenvolvimento de um controle autônomo para o futuro. Explicando um pouco mais sobre as especificações técnicas dos Waste Sharks, podemos falar sobre a capacidade de carga, 550 litros, a fonte de energia utilizada, que é a bateria. Ele é movido a propulsão elétrica, que produz um empuxo de 5,1 kgf frente e 4,1 kgf reverso. Ele se comunica com a sua estação de ancoragem via central por internet das coisas e se comunica por internet das coisas também com os outros dispositivos que podem estar atuando naquela região. Quanto mais dados coletam, mais eficazes se tornam naquela região. Após todas as horas de coleta, o dispositivo volta para sua estação de ancoragem e eles têm capacidade de programação de missão, ou seja, vários dispositivos podem ser colocados próximos uns aos outros em uma região que esteja muito contaminada e eles vão se comunicando e passando os dados de um para o outro naquela região. Por exemplo, quando um dispositivo enche muito rapidamente, automaticamente outros dispositivos ao redor são acionados para que aquele que está enchendo muito possa voltar para sua estação de ancoragem. Ele possui alguns sensores. Por exemplo, na qualidade da água, ele mede o pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, milivolt, toxicidade e níveis de amônio, cloreto, entre outros. E possui ainda alguns sensores integrados, como câmeras, o sensor LiDAR, sonda de profundidade e sensor de temperatura. O sensor LiDAR é um telêmetro de luz pulsada infravermelho. Ele é utilizado para aferir distâncias entre objetos e segue o princípio da cinemática. Mas como ele funciona? Ele emite uma luz infravermelho e, ao encontrar algum objeto, essa luz volta e o sensor calcula a distância e o tempo. Ele é utilizado para identificar as maiores quantidades de lixo e não bater em nenhum animal ou objeto maior, como um barco, por exemplo. O tipo de energia que esse dispositivo utiliza é a propulsão elétrica. É um mecanismo de aceleração e usa a eletricidade das baterias para acelerar o propelente, no caso o dispositivo.
e ele produz um empuxo, como citado nas especificações técnicas. As forças que atuam no corpo é a força-peso e a força de empuxo, que serão explicadas mais à frente. Como ele se desloca e não afunda? A força de empuxo é uma força exercida por um fluido sobre um objeto mergulhado totalmente ou parcialmente nele. É por conta dessa força que ele não afunda. Além disso, por ser menos denso que o fluido, a força de empuxo sobre o corpo é bem maior do que o seu peso, fazendo com que ele se mantenha na superfície e consiga se deslocar. Concluímos então que ao longo do tempo, os waste sharks podem auxiliar na limpeza das águas, contribuindo para a conservação do meio ambiente, bem como nossa qualidade de vida.